Olá, aqui é o Luiz Gustavo da Mito e nesse vídeo nós vamos falar sobre posicionamento de mercado para você que é pequeno empreendedor. Por que posicionamento de mercado é tão importante? Porque quando você encontra uma maneira certa de se comunicar com aquele tipo de pessoa, você ganha o coração dela, então fica mais fácil você trabalhar no futuro próximo. E você vai entender ao longo dessa série de 4 vídeos. Então, sobre o que a gente vai falar nesse vídeo em específico? O que é posicionamento? O que é proposta única de valor, o que é o famoso elevator pitch, algumas dicas, algumas informações para você conhecer seu público-alvo, o que é o MVV pessoal e o que é o MVV empresarial e por que você deve criar uma conexão entre eles, 6 formas de você se diferenciar e um fechamento antes da gente ir para o próximo vídeo. Mas antes de mais nada, é importante você entender que esse processo ele é muito simples, mas não é nada fácil. Por quê? Porque existem tantos tipos de empresa hoje no mercado, das mais variadas propostas. Você vai ter que olhar para o mercado de uma maneira diferenciada e ver uma forma de você abordar aquele tipo de pessoa com uma outra roupagem. Então é disso que posicionamento está falando. E antes de mais nada, posicionamento é segmentação mais diferenciação. Na série 4 desse vídeo a gente vai falar sobre marca e como você desenvolver sua marca, mas sobre posicionamento é importante você entender que é segmentação mais diferenciação. Basicamente, segmentação é o nicho de mercado que você atende, que a gente vai aprofundar mais nos próximos vídeos, e diferenciação é como que você vai se apresentar para esse diferente nicho de mercado. E vou dar um exemplo aqui, utilizando o próprio caso da Agência Mito, né? A nossa segmentação é trabalhar com autônomos, né? Profissionais da saúde, coaches, etc. e pequenos negócios. Então, esse é o nosso público. Se aparecer um grande empresário querendo contratar a gente não vende para ele. Por quê? Porque o nosso serviço está adequado para esse tipo de mercado. E diferenciação é a forma como a gente se posiciona no mercado. A gente viu uma oportunidade nesse nicho, a gente viu que esse nicho de autônomos, de mídias sociais para autônomos e microempresários é muito amador, e daí a gente viu que, por exemplo, o atendimento nesse tipo de empresa ele funciona como se fosse o garoto de recado, né? Então a gente criou uma profissionalização do atendimento e fez com que o atendimento fosse a parte mais estratégica no relacionamento com o cliente. Dessa forma a gente consegue apoiar o cliente a ele fazer a parte dele bem feita nas mídias sociais, e isso que a gente vai estar falando aqui ao longo dessa apresentação. E é bem importante que você grave isso até o final da série de 4 vídeos. Eu recomendo que você chegue até o final, porque o 4º vídeo simplesmente ele vai fechar com chave de ouro e a cereja em cima do bolo. Primeiro ponto, como que eu gostaria de ser visto pelos meus clientes? É importante que você tenha essa percepção, que você leve isso em consideração, porque mais importante do que saber como se portar em relação aos seus clientes é como que você quer ser visto por eles. E essa nossa diferenciação, por exemplo, no atendimento da Agência Mito, não era uma coisa que a gente definiu, isso daí é um negócio que o mercado tá precisando. Foi um negócio que a gente foi atendendo as pessoas e eles viram, eu gosto da forma como vocês atendem. A gente pensou assim, por que não profissionalizar a forma que a gente tá fazendo nosso atendimento? E foi aí que a gente chegou nesse modelo que a gente tem hoje. E outra pergunta é, seus clientes sabem exatamente o que diferencia você dos seus concorrentes? Então, quando eles batem o olho na sua empresa, ou quando eles veem uma apresentação comercial, quando eles começam a interagir com a sua empresa, eles têm que ter bastante clareza do que diferencia você dos seus concorrentes. Então, se você tiver essas 2 informações em mente até o final da apresentação, para mim já vai ter valido a pena. Tá joia? E o que é a proposta única de valor? Ele é um texto que deixa claro o que você oferece, é uma maneira de ajudar as pessoas a decidirem se elas precisam do que você oferece, é a explicação de uma ou mais características da sua oferta ou um breve argumento sobre o que diferencia a sua oferta de valor. E resumidamente, o que é a proposta única de valor? É o que e como só você faz e que diferencia o seu negócio de todos os outros do seu segmento. E isso é uma visão do seu cliente e não sua. Os meus produtos são de qualidade. Beleza, mas o seu cliente enxerga isso
Seu cliente vem na sua empresa, contrata o seu serviço, ou compra os seus produtos e diz, não, estou aqui por causa da sua qualidade que é impecável e é único e diferenciado no mercado. Se o seu cliente tem bastante clareza que esse é o seu diferencial, beleza, você está no caminho certo. Mas se essa é uma percepção sua, não, mas eu me dedico tanto no meu serviço, eu estudo, eu dou o meu melhor, ou eu faço meus produtos com muito carinho, mas se o seu cliente não enxerga isso, de nada vale todo esse esforço mental seu, tá? E proposta única de valor é exatamente aquilo que você faz, mas mais importante é aquilo que você não faz. Então, por exemplo, no início da apresentação deixei bastante claro que a gente faz mídias sociais, Facebook, Instagram e WhatsApp, para pequenos negócios e autônomos, né, profissionais da saúde e coaches, e a gente não faz para grandes empresas ou para pessoas que não têm condições de contratar nosso serviço, e quem não tem condições de contratar nosso serviço pode contratar nosso curso online que aprofunda bastante essa temática. Mas a gente tem bastante clareza do que a gente faz e o que não faz. E várias empresas grandes já bateram na nossa porta e falaram, eu quero ser atendido por vocês. E a gente falou, eu não atendo vocês porque vocês têm uma estrutura que eu não tenho especialização suficiente para atender, porque atender grandes empresas tem aquele negócio da hierarquização e tudo mais. Na pequena empresa a gente fala direto com o dono e ele que é a cara da empresa e tudo mais, então funciona de maneira diferente. E o que você precisa entender em relação ao Elevator Pitch? O Elevator Pitch é um conceito muito utilizado no mundo das startups que pensa que você está encontrando o seu cliente ideal num elevador e você tem apenas 30 segundos para cativar ele, para mostrar que o seu negócio é ideal para ele. O que você falaria? Então, se você tiver em mente o que você falaria em 30 segundos para brilhar os olhos do seu cliente, você está no caminho certo. É fácil fazer um Elevator Pitch? Não. Eu já fiz vários Elevator Pitch, eu tenho Elevator Pitch da agência Mito, mas ele começou de uma apresentação de 10 minutos, que a gente reduziu para uma apresentação de 5 minutos, que a gente reduziu para uma apresentação de 2 minutos, que a gente resumiu para uma frase de 30 segundos. Então é importante você ter ela em mente e na ponta da sua língua para que você fale isso para o máximo de pessoas possível, para ver se quando você encontrar seu cliente ideal, você pesca ele, né? Porque o Elevator Pitch funciona como se fosse uma isca e às vezes aquela pessoa que você está conversando talvez não seja o seu cliente ideal, mas ele vai falar, opa, mas eu conheço alguém que precisa disso. Então tem isso em mente, você pode procurar se aprofundar mais no Elevator Pitch na internet, que tem bastante informação bacana, tá joia? Então é importante também, para você ter clareza do seu posicionamento, você conhecer seu público. A gente fala do raio-x do propósito de compra, que é conhecer a parte demográfica, né? A região que você atende, a idade, o público, se é mais masculino, se é mais feminino, se é mais jovem, se é mais idoso, se é meia-idade, se é casado, se é solteiro, se tem filhos, se não tem, enfim, todo o aspecto demográfico, mas mais importante é entender dores, medos, desejos, sonhos, crenças limitantes e objeções. Nesse caso, a gente aprofunda isso mais no nosso material sobre raio-x do propósito de compra, mas é importante você entender que tem que conhecer essas informações para ter clareza do posicionamento do seu público. E uma dica que vai te dar uma sacada que vai transformar o seu negócio, que eu observo que muitos pequenos empreendedores não têm essa clareza, que é fazer pesquisas, perguntar com bastante frequência para sua audiência, por exemplo, nas mídias sociais, mas também observar seus clientes no dia a dia, bater um papo com seus clientes no dia a dia. E aí, como é que é a sua postura em relação a isso? O que mais te preocupa? Por que você está procurando a gente? O que está doendo aí para você? O que seria o sonho de você em relação ao meu mercado? Quais são as crenças? Observa que tipo de crença que ele traz do dia a dia da sua empresa. Observa quais são as objeções que ele tem ao comprar seu produto ou serviço. Tá caro? Ou, não, acho que eu não preciso disso agora. Enfim, tem várias objeções que podem ter. Tem isso em mente também para ter clareza do seu público. Tá? E missão, visão e valores. É importante você ter a sua missão, visão e valores pessoal para depois você ter o da sua empresa. Porque antes você define quem eu sou, qual é a minha missão, qual a minha visão e principalmente quais são os meus valores. Vou dar um exemplo bastante simples, tá? Eu trabalhei durante um tempo com o mercado de licitações e nos meus valores pessoais tem um negócio chamado integridade, nos meus top 5 valores principais.
E quando você começa a trabalhar com licitações, você sabe que o mercado de licitações ele tem bastante falcatrua, vamos ser bastante simples. E quando eu comecei a entrar nesse mercado, quando eu vi que era isso, algo me paralisou aqui por dentro, porque na época eu não tinha feito a missão, visão e valores da minha outra empresa. Então aquilo era um negócio que mexia muito comigo e não me deixava performar o meu melhor. Então chegou uma hora que eu tive que sair da empresa porque aquilo não fazia mais sentido para mim. Então, quando você tem a sua missão, visão e valores totalmente alinhado com o seu pessoal, a tendência é que você vá com muito mais força. E, por exemplo, a Agência Mito tem valores totalmente alinhados com meus valores pessoais, que são diferentes dos valores pessoais do meu sócio, e a gente busca trazer para a equipe pessoas que tenham um alinhamento com os valores da empresa, que os seus valores batam com os valores da empresa, porque é difícil tentar encaixar um negócio que não encaixa, entendeu? Então é importante você ter clareza dos seus valores para depois ir para os valores da empresa, beleza? Outra coisa, 6 formas de se diferenciar para você observar onde é que o seu negócio vai se encaixar. Superioridade, ou seja, eu sou o melhor no critério X, tá? Eu sou, por exemplo, sei lá, eu sou uma sanduicheria e eu tenho o pão mais macio ou a carne mais suculenta. Eu sou o melhor naquele critério. Não, eu sou aquele que tem as cadeiras mais aconchegantes, eu sou aquele na melhor localização da cidade. Então, se você for abrir uma segunda loja, tem que ser na outra melhor localização da cidade ou em outra cidade na melhor localização. Então, você sempre se observa na questão da superioridade. Distintividade, não há nada parecido mesmo com o que eu faço, é um negócio totalmente disruptivo, né? Muitas startups acham que fazem coisa parecida, por exemplo, muitas empresas novas acham que não tem nada parecido com o que eu faço, mas sempre tem aqueles produtos similares que as pessoas acabam optando pelo produto similar e não pelo seu, então sempre tenha essa clareza. Outra coisa, sobre formas de se diferenciar em relação ao produto, né? Por exemplo, tem um design diferenciado, tem uma embalagem diferenciada, eu tenho uma apresentação diferenciada, eu tenho um formato diferente, eu tenho mais durabilidade, eu tenho uma melhor bateria no meu notebook, por exemplo, eu tenho melhor, enfim, tudo em relação ao produto, né? São formas de diferenciar em relação ao produto. Outra em relação ao serviço que a sua empresa presta, você pode ser uma empresa de produto, mas prestar um bom serviço ao cliente, como atendimento, suporte, entrega, consultoria e etc. Outra coisa, pessoas, né, questão da credibilidade, da confiança, comunicação assertiva, proximidade com o público. Então, por exemplo, a gente tem o nosso atendimento, ele é um tipo de atendimento high touch, ou seja, com muito contato com o cliente, porque a gente está ali o tempo inteiro discutindo estratégias, o que é melhor para o negócio dele, como é que ele vai fazer acontecer e tudo mais. Então, você pode olhar o seu negócio sob diferentes prismas e talvez você encontre uma resposta nessas perguntas. E sobre imagem, né, a marca pioneira, a mais conhecida, a mais comprada, a Top of Mind, né, tem aquelas pesquisas do Top of Mind, o primeiro que vem à mente. Então, alguma forma de se diferenciar nesse sentido. Então, essas 6 formas são só alguns insights para você fazer essas perguntas para o seu próprio negócio e para ver se você consegue se diferenciar. Beleza? Vejo você na próxima e se quiser entrar em contato com a gente, aqui estão nossos contatos. Valeu e até o próximo vídeo.